Olá, Leão, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Luna e hoje a gente está aqui para mais uma leitura do seu signo. A gente vai ver uma mensagem mais rápida para você hoje, uma resposta, um direcionamento. Caso você deseje uma leitura mais completa, eu vou deixar aqui em cima no card para você poder estar olhando, tá certo? O vídeo. Hoje a gente vai ver aqui um direcionamento com oráculo e com tarô. Caso você deseje uma mensagem ou uma leitura particular, eu vou deixar aqui embaixo perguntas avulsas e quais são as promoções do momento. Aqui na descrição tem todas as informações. Fique calmo, respire fundo e vamos ver aqui o que a espiritualidade tem para falar para você hoje. Mensagem para Leão: equilíbrio, estratégia intuitiva, lua da resistência. Vamos ver também uma outra mensagem para você, Leão, porém utilizando o tarô. Uma mensagem para o signo de Leão. Uma mensagem para Leão. Opa! Carta da Morte, invertida. Pajem de ouros invertido. O Sol e o Diabo invertido. Interessante seu jogo, né? Vamos ver aqui, Leão. Olha só. Aqui, nessa primeira mensagem aqui de cima, a gente percebe que você está passando, Leão, ou você vai passar nos próximos dias por um período, digamos assim, de prova. É como se você fosse passar por alguma provação em específica. A carta da Lua da Resistência, ela traz muito forte isso, sabe? É sobre você se manter resiliente para você conseguir passar por um obstáculo, alguma situação, até mesmo desafiadora na tua vida. É uma carta que ela fala assim. Você pode ter algumas pressões, tanto internas quanto externas. Você vai ter alguns desafios, mas você não vai desistir. Primeiro, por quê? Você tem o apoio da espiritualidade, tá? Você não tá passando ou você não vai passar por isso sozinho. Segundo que essa situação na tua vida, ela fala sobre um propósito, né? Nada que a gente vive na vida é por acaso. Tudo tem um motivo. E por você ter um motivo mais do que, digamos assim, específico nesse contexto, você tem que ter resistência. A resistência, ela vai te fortalecer a passar por essa situação. Eu vejo aqui como se fosse uma provação. Porém, o jogo ele não diz que é qualquer provação. Traz uma sensação de uma provação meio kármica, de algo que você realmente está precisando, ou você precisa, vai precisar, ou você está precisando vivenciar. E que essa vivência aqui dessa situação, dessa provação em específica, ela vai te levar no caminho da tua evolução espiritual para um aprendizado. Então, o jogo ele pede o quê? O equilíbrio, né? O equilíbrio por quê? Gente, quando a gente está passando por um problema, a gente às vezes fica em desespero, né? Traz inseguranças, traz medos. E o equilíbrio ele fala muito da harmonia, de você saber harmonizar a tua razão e a tua emoção, de você saber ali ter os alicerces necessários que você vai precisar para passar por isso. Eu gosto quando eu penso nessa carta do equilíbrio, eu gosto de pensar quando os nossos pais eles nos ensinam, né, alguma coisa muito específica. Então a gente é criança, nosso pai, a nossa mãe, ele vem naquele ensinamento de passar uma mensagem, ó, você precisa aprender a responder, você precisa aprender a se defender. Quando a gente está entrando ali na escola, né, que os nossos pais falam pra gente, nos ensinam como que a gente tem que se portar. Então, aqui, quando a gente está adulto, é a gente saber se portar, saber como se colocar, como se proteger, como se defender, como lidar com essas situações mais desafiadoras. O jogo ele traz o equilíbrio, o alicerce. E quando a gente está preparado para algo, a gente consegue passar melhor por isso. Aqui fala de situações kármicas que acabam voltando para a tua vida. Então, se você já passou por algum tipo de desafio antes, nesse mesmo contexto que eu estou falando agora, seja um problema financeiro, seja um problema de relacionamento, situações que sempre estão voltando na tua vida de uma maneira cíclica e repetitiva, é porque você ainda não aprendeu algo. E isso sempre vai voltar para você aprender. Então, o jogo ele é muito claro quando ele traz isso, né? A estratégia intuitiva, ela fala muito sobre agir com a inteligência, sobre aprender com o que já passou. E também é uma carta que fala muito sobre um, um planejamento mais consciente, sobre a gente olhar para determinada situação na vida e saber passar por aquilo. Seja assim, no mundo real, né? A gente se organizando, a gente se precavendo, a gente resolvendo os problemas, mas seja mentalmente falando também. O jogo ele traz essa energia de a gente só consegue vencer as coisas quando a gente consegue entender as coisas. Se um karma volta para você, se uma situação ela sempre volta para você e você não consegue entender o que você precisa aprender com aquela lição,
a vida ela vai te trazer mais vezes. Então a gente está falando, se você sempre tem um relacionamento amoroso e sempre tem um ciclo repetitivo de um tipo de pessoa, um tipo de problema, o que você precisa aprender com isso para você encerrar esse karma de uma vez por todas? Se você tem sempre uma mesma situação na tua rotina, na tua vida, o que está faltando você aprender nisso? Sempre está com escassez de dinheiro, o dinheiro nunca para, ou você sempre está tendo perdas financeiras muito grandes por questões ali que às vezes você não tem culpa, né? Que estão ali ao teu redor. Por que você vive sempre isso, nessa escassez? São situações aqui que você precisa aprender a compreender um contexto geral para você resolver de uma vez por todas. Você vai conseguir resolver isso. Aqui fala de uma última etapa kármica aqui sendo trazida para tua vida, para de uma vez por todas você bater de frente com isso e aprender qual que é o sentido disso, qual que é o objetivo disso. Muitas pessoas aqui de Leão não vão mais vivenciar isso. A gente está vivenciando aqui uma ruptura, um encerramento kármico, e você já aprendeu o que precisava ter aprendido, e isso não volta para tua vida, tá? E não importa qual que é o contexto que eu esteja falando. Na mensagem aqui de baixo, a gente vive de novo. Eu tirei outra mensagem, mas é uma outra mensagem que fala novamente sobre transformação, né? O tarô ele mostra aqui o movimento de você se libertar. A gente tem o diabo, a gente tem o sol, você conseguindo romper correntes, você travando aqui um renascimento com essa carta da morte, e você renascendo com muita insegurança, com muita resistência, mas você sendo empurrado para um novo ciclo. E é interessante, porque, ó, a carta do diabo, ela veio invertida, e que coisa boa essa carta invertida, gente. Quando ela tá invertida, ela traz um contexto de um processo de você rompendo, você conseguindo romper com aquelas correntes que te prendiam. E a gente pode estar falando de vícios, de medos, de pessoas, de situações, de dependências emocionais, de padrões tóxicos, de crenças limitantes. Para cada um vai ter uma aplicabilidade, a gente está fazendo uma leitura coletiva, mas você aplica para o que faz sentido para você, tá bom? Aqui é você rompendo essas correntes, tá? Essa corrente sendo dissolvida. Você está sendo chamado pela espiritualidade para você soltar isso. Sejam essas questões internas, sejam essas questões externas, e você conseguindo recuperar quem que você é. A carta do sol, ela é a carta da iluminação, da clareza, e ela traz vitalidade, ela traz verdade, ela traz clareza, luz naquilo que estava escuro. Então, é um jogo que fala muito da tua essência, de você conseguir encontrar o teu caminho, você conseguir se alinhar com a tua essência, você conseguir renascer para uma nova vida, para um novo caminho, seja qual área a gente estiver falando aqui, você também conseguindo ver a vida com mais alegria, com mais felicidade, com mais sentido, tá? É um jogo que ele fala muito de você precisar dar uma virada na tua vida, dar uma mudança na tua vida, romper com algumas situações, porém, eu sinto que Leão aqui, porque essas duas cartas estão invertidas, Leão tá muito resistente. O Pajem fala de uma imaturidade, de uma dispersão, de uma falta de coragem, de, às vezes, até, digamos assim, encarar que você precisa vivenciar essa mudança, que você precisa passar por isso. Aqui fala de você não estar conseguindo se organizar, de você não estar conseguindo focar, de você estar com medo do que as coisas podem acontecer, sabe? Medo do que a vida está te oferecendo, porque você já sabe como que é, né? E aí, quando a vida vem com uma novidade, muita gente fica inseguro, porque a gente está acostumado com o que é antigo. Eu amo essa carta da morte. Ela representa, olha, lagarta virando a borboleta. É um processo. A transformação, ela é um processo. Ela demora vários dias para sair dessa posição para essa. Então, não é fácil, nenhuma mudança e nenhuma transformação é fácil. E a gente resiste a isso, muitas das vezes, né? Porque é uma coisa muito diferente. Às vezes é uma coisa dolorosa, às vezes você tem que deixar pessoas, você tem que deixar situações, você tem que mudar um jeito de ser. E isso nunca, nunca é fácil, tá? Então, você meio que tá bloqueando essa transição porque você tá com medo. Mas enquanto você ficar se apegando a essa velha situação, a esse velho ciclo, e você ficar resistindo a isso, mais você vai estar travando o teu próprio caminho, o teu próprio renascimento. Então, assim, você está pronto para esse momento, você está pronto para essa transformação. Você só tem que deixar guardado dentro de uma caixinha o teu medo, a tua insegurança. E o quanto antes de você encarar isso daqui, vai ser melhor, você vai florescer, você vai se abrir para outras oportunidades e para outras situações. Não tenha medo. Por mais que você esteja numa posição confortável hoje, a gente tem que ter coragem, né, de se lançar para as oportunidades e para a vida. Às vezes a gente está até numa vida boa, a gente está até sem problema nenhum.
mas a gente já tá naquele estilo, naquela vida há muito tempo. E a gente precisa sempre estar numa energia de movimento, de abertura, de caminho, de movimentação. E a vida, ela tá te empurrando, ela tá te convidando para essa nova jornada, para esse novo movimento. Tenha coragem de abraçar isso. Tenha coragem de arriscar isso. Não se prenda a situações lá de trás que você já sabe como é. Se deixe arriscar. Também aqui pode estar falando de questões internas, sabe? A gente precisa mudar o tempo todo, a gente precisa evoluir. E tá tudo bem a gente deixar para trás o jeito que a gente pensava. Eu já mudei de ideia tantas vezes e não tem um problema a gente mudar de ideia, a gente falar para as pessoas que a gente pensa diferente. A gente não precisa ser tão rígido com a gente mesmo e nem com a vida. Tá tudo bem mudar, tá certo? Eu espero muito que essa mensagem tenha feito sentido para vocês. E sim, comenta aqui embaixo nos comentários como que eu consegui te ajudar. E você pode compartilhar, curtir, vai me ajudar muito a mostrar que meu trabalho está fazendo sentido. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse momento do vídeo, por confiar no meu trabalho. E a gente se vê então no próximo vídeo.